Vamos falar sobre análise de sensibilidade. Ela se refere à avaliação que é provocada quando você tem uma variável-chave, que pode ser custo, receita, taxa de desconto, em relação ao resultado de um projeto. É utilizado normalmente o valor presente líquido, VPL, ou a taxa interna de retorno, a TI. Na prática empresarial, ela é utilizada quando a empresa enfrenta determinadas incertezas em relação ao futuro. Com isso, ela pode fazer ajustes conforme for necessário, encontrando as melhores opções possíveis. Se há uma variação na taxa de desconto, por exemplo, qual é o impacto que isso vai ter na receita da empresa? Com isso, ela tem na prática a utilização da análise de sensibilidade. Sabia que você pode aplicar o conceito, a lógica por trás da análise de sensibilidade na sua vida pessoal? Por exemplo, ela mostra como as coisas podem mudar se algo der errado ou se for melhor do que aquilo que nós estávamos aguardando. Aí você pode fazer planos, por exemplo, planos para consumir, plano para investimento, plano para pegar um empréstimo, e com isso você sabe cada cenário que pode acontecer e afetar, lógico, no seu bolso. A expressão matemática geralmente utilizada para análise de sensibilidade é o valor presente líquido. Podendo ser usado também a taxa interna de retorno. No exemplo que nós vamos trabalhar, nós vamos utilizar o VPL. Como funciona? Calculamos o valor presente líquido com uma variável-chave, depois um outro cenário, ou ela aumentando ou diminuindo, e aí nós comparamos os resultados. O cálculo da variação do VPL é calculado dessa forma. Você pega o atual menos o anterior, dividido pela anterior, e aí percentualiza ele. Aqui você tem os indicadores, o I se refere ao valor do investimento, R receita, C custo e a taxa de desconto. Vamos a um exemplo? Imagine que você esteja planejando abrir uma empresa e você tem dois projetos para trabalhar, o projeto A e o projeto B. Em relação ao projeto A, o fluxo de caixa é 300 mil no primeiro ano, 400 mil no segundo ano e um investimento inicial de 500 mil. Já o projeto B, ele apresenta o fluxo de caixa de 350 mil no primeiro ano, 250 mil no segundo ano e o valor do investimento inicial é de 500 mil. Como um bom empreendedor, você quer usar a análise de sensibilidade para fazer uma análise, variando a taxa de desconto, como isso vai afetar esses projetos. Imagine que você começa com a taxa de 8% e aí aumenta para 10%. Vamos fazer então essa análise de viabilidade econômica utilizando o VPL? Começando pelo projeto A, taxa de 8%. Aqui você tem o fluxo de caixa, e aí você tem 500 mil como valor do investimento, e aí você traz para a data de hoje os 300 mil e os 400 mil. VPL de 120.713,31. Guardamos esse resultado, vamos para 10%. É semelhante ao que fizemos de cálculo anteriormente, muda apenas, a taxa passa a ser de 10%. E aí chegamos ao VPL de 103.305,78. Agora vamos trabalhar com o projeto B. Temos aí valor inicial de 500 mil, primeiro ano 350 mil, segundo ano 250 mil. Aplicamos na fórmula, encontramos o VPL de 38.408,78 Passamos agora para a taxa de 10%, ainda no projeto B. Você altera aqui de 8% para 10%,
resultando no VPL de R$ 24.793,39. Fazendo esses 4 cálculos, vamos para a tabela resumo. Aqui nós temos no projeto A, o valor presente líquido anterior, valor presente líquido atual com a taxa de 10%, calculamos a variação, valor atual menos o valor com 8%, dividido pelo valor com 8%. Deu uma variação negativa de 14,42%. Por analogia, no projeto B, anterior menos atual, dividido por 38.408, você chega a menos 35,45%. Vamos fazer uma análise? Quando a taxa de desconto ela aumenta para 10%, observe que tanto no projeto A como no projeto B há uma redução do VPL. Isso ocorre porque os fluxos de caixa futura são descontados de uma forma mais veloz, o que reduz o valor presente líquido. Falaremos agora sobre análise de cenários. Você tem 3 cenários normalmente para ser analisado: o pessimista, o otimista e o realista. Você considera então as variações de algumas variáveis, como receita, despesa, taxas, e aí você analisa esses 3 cenários e verifica a situação em cada um deles, como por exemplo o valor da taxa interna de retorno de cada um, ou o valor presente líquido de cada um dos cenários, e pode tirar conclusões acerca desse assunto. Na prática empresarial, você pode utilizar, por exemplo, com os custos subindo, as vendas podem cair, ou você pode ter novos concorrentes no mercado. Então, e se os custos subirem? Se as vendas caírem? Se novos clientes? Se novos concorrentes? Esse e se ajuda a empresa a fazer os seus preparativos, montar as suas estratégias para evitar surpresas desfavoráveis. Na prática pessoal, você pode simular, por exemplo, qual a situação do seu dinheiro. E isso pode envolver diversas situações, como por exemplo, se os preços subirem, se você tiver uma renda extra. O estudo de cenário vai facilitar você para essas mudanças e vai ajudá-lo a tomar decisões de tal forma que ajuste o seu orçamento com as despesas, com as receitas. A expressão matemática normalmente utilizada é o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Aqui há detalhamento dela e um exemplo de aplicação. Você está avaliando um projeto que requer um investimento inicial de 300 mil. A análise desse projeto ela vai ser baseada em lucros uniformes anuais por um período de 3 anos. A taxa de desconto será de 30% ao ano. Os dados sobre esses 3 cenários serão os seguintes. Aqui você tem cenário pessimista, realista e otimista. As informações que você tem em cada coluna é a seguinte: a quantidade que vai ser vendida, 8 mil. O preço unitário, 50. Então, a receita vai ser 50 vezes 8 mil, 400 mil. O custo variável unitário, 20. Então, 20 vezes 8 mil, 160 mil. O custo fixo, 20 mil. Então, o lucro antes do juro e imposto de renda vai ser 400 mil, menos 160 mil, menos 20 mil, que é igual a 220 mil. A alíquota do imposto de renda é de 40%. Então, você vai ter 40% de 220 mil, dá 88 mil. O lucro anual depois do imposto de renda, 132 mil. Por analogia,
você vai construir essa mesma coluna para o cenário realista e para o cenário otimista. Bem, com base nessas informações, pede-se para calcular o valor presente líquido do projeto, a taxa interna de retorno e uma análise desses três cenários, discutindo a viabilidade econômica do projeto. Vamos à solução? Cenário pessimista. Você tem um investimento inicial de 300 e três retornos anuais de 132 mil. Você pode utilizar a HP para encontrar tanto o valor presente líquido como a taxa interna de retorno. As funções da HP vai ser FREG, limpando a calculadora, 30 mil, como é investimento, é saída de caixa, CHS, depois G e CF0. Então, data 0, valor inicial, CF0. 132 mil, GCFJ, o valor do mês do ano 1. Como ele se repete 3 vezes, 3GNJ. A taxa de 10%, e aí primeiro você precisa calcular o valor presente líquido, FNPV, 28.264,46. A taxa interna de retorno, F vezes IRR, você vai ter 15,28%. O mesmo você vai fazer para o cenário realista, aplicando ou usando HP12C. Essas são as funções financeiras. Você vai chegar a valor presente líquido 274.462,81 e a taxa interna de retorno 57,66%. Para o cenário otimista, o terceiro cenário, você tem um valor maior do retorno, 408 mil. E aí você aplica também o uso da HP12C, resultando no valor presente líquido de 714.635,61 centavos. A taxa interna de retorno, 123,88%. Uma tabela resumo, aí você tem o cenário pessimista, realista e otimista. Ou seja, o cenário realista é aquele que está mais próximo do que vai acontecer. No cenário pessimista, e se as coisas não derem certo? Veja que a taxa de TI diminui consideravelmente. No cenário otimista e se tudo der certo? Se for um sucesso? Então a taxa aumenta vertiginosamente, 123,88%. Qual a interpretação que podemos fazer desse resultado? A análise do cenário mostra que tanto o cenário realista como otimista seria o mais viável. O cenário pessimista deu bem menor, então não seria tão producente assim. A escolha entre você utilizar um dos cenários ou utilizar esse projeto como investimento vai depender do seu grau de risco e também das probabilidades que estão vinculadas a cada um desses cenários.